Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. No ar, mais um programa Conversa Afinada. Você está na RCW TV, Rede de Canais Web TV. E hoje nós temos aqui nos estúdios a visita do presidente Jonathan Gilgamesh, presidente da Unalks, e a senhorita Ana Paula Moreira, que é tesoureira da mesma organização. E o nosso assunto de hoje, nós vamos falar de comunidade, segurança pública, associação de moradores e o trabalho que a Unalks realiza em Juiz de Fora. Nós estamos vivendo a onda onde o terceiro setor tem feito a diferença no Brasil, na vida das pessoas, na vida das empresas, na fauna, na flora, no ecossistema de uma forma geral. E não é diferente quando a gente se trata de Juiz de Fora com estes gigantes da Unalks. Meu amigo Jonathan Gilgamesh, boa noite. Boa noite, Desidério. Agradecer a oportunidade de estar com você no programa. Uma honra muito grande para a gente, né, Ana Paula, a gente poder falar um pouco do nosso trabalho para a nossa cidade. Perfeitamente. Minha querida Ana Paula Moreira, a morena mais bonita de Juiz de Fora. Boa noite. Muito obrigada pela morena, você pela morena mais bonita, né? Você, como sempre, muito gentil. Boa noite. E muito obrigada pela oportunidade de divulgar, né? Dar visibilidade ao Unalks. É um trabalho muito importante que nós fazemos com muito amor e em prol não só da cidade de Juiz de Fora, mas de outros estados e do país inteiro, como nós vamos ver daqui a um pouco. Perfeitamente. Eu quero agradecer aos dois e dizer aos dois, em nome da equipe do programa Conversa Afinada, que a satisfação em tê-los aqui é toda nossa. Obrigado. Ô Jonathan, eu quero que você, primeiramente, explique aos nossos internautas o que significa Unalks. A sigla Unalks significa União Nacional de Agentes de Lideranças Comunitárias e Sociais. Perfeitamente. A gente criou essa organização em 2016 com a intenção de realmente unir as pessoas que trabalham no movimento comunitário. Aí associações de moradores, associações congêneres, né, que a gente tem uma grande diversidade de associações que compreendem o terceiro setor, e aí associações, fundações, que de alguma forma trabalham em prol da sociedade. Então a nossa intenção era unir essas pessoas e trabalharmos juntos realmente por uma sociedade melhor. Perfeitamente. Ana Paula, a Unalks, fala para a gente assim, como que é a composição dela? É uma entidade de poder deliberativo, consultivo, como que é formada a diretoria da Unalks, se é escolha, eleição, como que é isso? Sim, é através de eleição, e hoje a estrutura da Unalks, ela conta com uma diretoria executiva, um conselho fiscal e um núcleo de coordenação. A diretoria executiva, ela é composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretários. E o núcleo de coordenação é o nosso núcleo que nos apoia em todos os eventos e todas as ações inerentes ao Unalks em toda a região de Juiz de Fora e próximos a Juiz de Fora também. Agora, fala para a gente, eu quero saber dos dois, fiquem à vontade para falar, fiquem descontraídos, eu quero saber como que surgiu a Unalks, a razão do surgimento da Unalks, e o que a Unalks tem feito até agora que vocês podem dizer assim aos nossos internautas que está dentro daquilo que vocês esperavam, que é a marca do sucesso. Fiquem à vontade os dois para nos falar. Desidério, a proposta da Unalks, como foi dito no começo, era realmente unir as pessoas que fazem o bem, né? E nós tão cedo identificamos que essas pessoas estão nas comunidades.
elas estão na associação de bairro, elas estão num projeto, num movimento, num grupo da igreja, elas estão em toda a parte fazendo alguma coisa para melhorar, às vezes atendendo uma pessoa idosa, uma criança que às vezes não está assistida pela família, e nós queríamos unir essas pessoas porque nós percebemos que apesar de estarem fazendo esse trabalho, muitas ainda não tinham aquele conhecimento técnico da coisa, né? E às vezes a questão do recurso financeiro era um contratempo, era uma dificuldade. E a gente sabe que existem recursos que podem ser captados, tanto do poder público, tanto das empresas, para facilitar esse trabalho voluntário. Então, nossa intenção em criar o NAUCS foi justamente auxiliar esses líderes, prestar apoio e orientação para que eles conseguissem executar o trabalho deles com uma performance melhor. E aprendendo essa, a questão da captação do recurso, a se manter, a manter a sua sustentabilidade. Porque o mais difícil para o líder, e aí os que estão me assistindo agora podem comprovar isso, é lidar com a questão da dificuldade de recursos. Tanto recursos materiais, recursos financeiros e o pior de todos, que é o recurso humano, encontrar mais pessoas dispostas a abraçar a causa. Quando você pergunta em relação à nossa organização, nós temos uma diretoria executiva, nós temos o conselho fiscal e temos o cuidado de criar núcleos específicos para as principais frentes de trabalho que a UNAUCS atua. Porque a UNAUCS ela não é uma associação que só trata da questão da saúde, ela não trata só da questão do idoso, ela trata da comunidade como um todo. E de uma maneira muito universal, não só, como a Ana Paula já falou para a gente, da cidade de fora, mas de todo o Brasil. Nós temos habilitação para trabalhar em território nacional. Então, tem liderança de Salvador que, às vezes, a gente consegue interagir pelo Face, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais que a gente tem hoje, que nos permitem orientá-los, acompanhar os trabalhos ou até mesmo inspirá-los em ações que eles possam fazer lá na cidade deles, no estado deles. A gente teve situação também de outros países que também entram em contato com a gente, querendo saber, querendo trocar informações. E assim, a UNAUCS ela tem sim vivido um momento de bastante alegria de perceber que desde 2016 até agora a gente avançou muito, principalmente na questão da liderança comunitária, que foi o nosso público-alvo inicialmente, onde nós buscamos trazer essa liderança de bairro para que ela se capacitasse. Se capacitasse mais uma vez em relação a quê? A questão da captação de recurso, a questão da performance dele enquanto líder perante a comunidade, a oratória, muito importante, saber falar, saber o que falar. A gente tem as instâncias da Câmara aí, onde o pessoal às vezes fica com a dificuldade, trazem problemas que não são a nível macro, e a gente tenta sempre levar na UNAUCS o pensamento desse líder para uma questão maior. A gente tem que pensar a cidade, a gente tem que pensar o Estado, a gente tem que pensar o país, não descuidando, é claro, das demandas da comunidade. Perfeitamente. E me fala uma coisa, até o presente momento, Ana Paula, como que está o número de pessoas que aderem ao NAUCS? Eu digo assim, vamos falar de pessoa física e jurídica, mas na pessoa jurídica, sobre lideranças comunitárias, presidentes de associações de moradores, quantos vocês têm hoje agregados ao NAUCS? Olha, agregados ao NAUCS, nós podemos dizer que nós temos a cidade inteira. Por quê? Nas questões relacionadas à sociedade, à comunidade, à segurança, à educação, à saúde, à própria capacitação, nós trabalhamos a cidade inteira. Nós temos uma parceira, que é a Unijuf, que trata da outra parte, que é a parte administrativa, que é a parte da eleição e acompanhamento contábil e financeiro dessas associações. Mas nós atuamos de uma forma diferente, Desidério. As demandas nos chegam. E, na medida que elas chegam, nós atendemos, através dessas ações, desse núcleo de coordenação de ações, de acordo com a necessidade daquele local. Então, eu posso dizer para você com segurança que Juiz de Fora inteiro, todos os bairros de Juiz de Fora, todos os presidentes de associações de Juiz de Fora são nossos parceiros, são nossos filiados e estão atuando conosco. Eu fico muito feliz por isso, porque houve um momento onde o terceiro setor teve uma pecha de pessoas que exploravam o erário público e que só criava ONGs, OCIPs, só para pegar dinheiro. E, na verdade, não é isso que acontece. Não. Nós temos diversos exemplos de fora, de ONGs e OCIPs, entidades que trabalham sério, promovem serviços maravilhosos
E aqui hoje conosco nós temos o prazer de apresentar o NAUCS, que tem promovido justamente isso. É o foco na seriedade, no bom trabalho. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: quais as estratégias ou a política que os senhores usam para atrair adeptos? Olha, o nosso foco no trabalho social, que a gente desenvolve hoje em Juiz de Fora e região, é formação, capacitação, mobilização e fortalecimento de lideranças. Liderança em todos os âmbitos possíveis, na associação de bairro, mais uma vez, naquela organização social, na ONG, né, que hoje a gente chama de OSC. É uma espécie de curso, então, seria Sim, isso? a gente tem projetos específicos para cada tipo de ação que a gente quer desenvolver. Então, para o líder comunitário hoje, nós oferecemos o projeto Capacitando Líderes, onde nós, com apoio de universidades, de escolas, profissionais de vários segmentos, promovemos cursos, treinamentos, palestras, workshop, até mesmo citando a Unijuf, que é uma grande parceira nossa hoje na relação desse trabalho, fizemos o primeiro workshop PNL Relações Sociais. Convidamos um coach especialista em relação para melhorar a comunicação do líder de bairro com a comunidade dele. Isso foi feito em 2017. Então, assim, foi a primeira vez que a gente teve um movimento desse. Várias vezes vieram, aprenderam técnicas, performances que eles pudessem estar empregando para melhorar essa relação. Então, a gente tem um projeto específico para cada tipo de demanda. O Capacitando Líderes trata dessa questão da capacitação do líder em si. Nós temos também o projeto Participe Mais Bairros, que é um mutirão de ações sociais que a gente leva, né? A saúde, leva ali um profissional de contação de história, faz uma prática recreativa, desportiva, para quê? Para que a gente consiga despertar a comunidade para a necessidade de participar mais. E ali aquele líder que às vezes não conseguia dialogar nas reuniões, que muitas vezes o pessoal não vai nas reuniões, Exatamente. Quem está me assistindo agora sabe que é difícil fazer reunião em bairro, o pessoal às vezes não comparece, mas você faz uma ação social, a gente consegue atrair as pessoas e aí a gente consegue falar com elas. E nesses momentos, Desidério... Que tipo de atração social, mais ou menos? A gente tem atendimentos gratuitos, como aferição de pressão, né, teste de glicemia, a gente leva assessoria jurídica, né, para as pessoas que às vezes não têm condições de ter um advogado, a gente leva atendimentos e orientações com relação à assistência social. E a parte recreativa, a gente leva futebol, leva torneio de luta, a gente faz uma organização. E o que é mais importante destacar, né, Ana Paula, é que esses projetos eles são realizados totalmente com o apoio da comunidade. Então, nós não aceitamos fazer isso em bairro algum em que a comunidade não esteja envolvida. Não seja totalmente envolvida. E os nossos parceiros, né, que são universidades, escolas de inglês, cursos preparatórios, eles estão conosco também nessas ações. Então, toda dificuldade que essas pessoas têm de ir, ou desconhecimento até, para que elas possam se especializar, possam adquirir conhecimento, elas têm oportunidade naquele momento daquela ação social. Então, aquela ação social, ela se torna importante, porque quando nós falamos de ação social, a gente liga logo assim, ação social, benefício. Não, ação social mesmo, que trata de saúde, educação, segurança e tudo que envolve a comunidade e que ajuda no crescimento. Sim. De todos os eixos. Nós procuramos levar os serviços que vão agregar para aquela comunidade, que vão acrescentar e que principalmente vão despertar aquela comunidade para o coletivo, não é? E eles conseguirem se sentir pertencentes daquele lugar. Eu pertenço a esse lugar é importante para mim, e o que eu, como morador desse lugar, posso fazer para contribuir para que eu more numa região melhor ou numa comunidade melhor. Então vamos fazer uma coisa aqui, eu vou solicitar dos senhores, estamos já à metade do programa, é que os senhores passem o endereço eletrônico, o endereço físico e telefones para contatos. Tem muitas pessoas que precisam saber disso, precisam se interagir, né? E de repente muitas pessoas pensam que não tem remédio uma situação grave do seu bairro. Por favor. Nós vamos, para facilitar, para que até que o nosso telespectador tenha mais facilidade de nos localizar, vamos passar o nosso site, que é o www.unaux.org. Através desse site você vai ter acesso a todos os nossos núcleos, a todos os nossos contatos no Facebook, no Instagram. Então vou repetir aqui, www.unaux.org.
Convido vocês a acessarem e conhecer o nosso trabalho. Aqui, eu queria saber o seguinte, não sei se eu estou enganado, mas o primeiro foco da UNAUCS foi com a questão dos CONCEPs, segurança pública, né? E não foi esse o primeiro, não foi esse o primeiro objetivo? Não, na verdade o primeiro... É porque vocês estiveram muito presentes nisso, né? Na verdade o primeiro objetivo nosso foi a Associação de Moradores de Bairro. Isso porque eu era líder de bairro. Eu era vice-presidente do bairro Eldorado. Um abraço a todos os meus moradores do bairro Eldorado que estão assistindo a gente. A Associação de Moradores da Gestão Atual, que é muito atuante. Eu comecei lá o meu trabalho como liderança comunitária. Ao entrar no movimento comunitário, eu comecei a participar de reuniões. E esse namoro, então, com os conceptos? Como é que surgiu isso? Eu vou explicar. A gente começou primeiro lá com as lideranças, aí surgiu essa ideia de capacitar o líder de bairro, percebemos que ele não tinha, às vezes, a compreensão do todo, do terceiro setor. E, quando foi em 2017, a gente conheceu uma iniciativa chamada CONSEG, que é os Conselhos Comunitários de Segurança. E nós entendemos isso de maneira muito tácita dentro da associação, que o CONSEG é um modelo, uma metodologia muito prática e que traz resultados para a comunidade. É um conselho local que vai tratar apenas as questões de segurança daquele bairro. Cada bairro de Juiz de Fora, e não diferente de outras cidades, é diferente um do outro. Tem peculiaridades. Nós não podemos comparar o bairro Centro com o bairro Filgueiras. Não podemos comparar o bairro Filgueiras com o bairro Olavo Costa. Ou seja, são bairros diferentes e a tratativa para cada tipo de situação tem que ser diferente. E esses conselhos, eles conseguem, né, fazer um diagnóstico local e aí a tratativa fica muito mais fácil. E aí vem com o apoio da Polícia Militar, dos órgãos competentes da Prefeitura, para fazer um trabalho bacana. Desde 2017, a UNAUCS tem apoiado a implantação, a constituição e a capacitação, porque são lideranças legítimas. Tem eleição, tem todo aquele processo que legitima eles como sendo líderes comunitários e sociais. Perfeitamente. Desidério, só um adendo. É importante nós colocarmos a questão da segurança pública não de uma forma coercitiva. Nós trabalhamos a segurança pública como um todo e de forma preventiva. Quando nós falamos de segurança pública, nós não falamos só de drogas, assaltos, não. Nós tratamos da educação, orientação e conhecimento relacionados a vários fatos que envolvem a segurança pública. E a segurança pública é o todo de cada indivíduo. Então, cada indivíduo tem uma situação, tem uma vivência. Hoje nós falamos muito em crimes contra a mulher, assédio sexual, as drogas, tudo que envolve a segurança. E com essas palestras que nós fazemos, nós orientamos para que os jovens evitem serem expostos, as mulheres evitem serem expostas a essas situações e várias outras. Então, nós trabalhamos os CONSEGs como órgãos preventivos mesmo, de orientação e conhecimento, para que a sociedade fique mais preparada e menos expostas aos riscos da insegurança pública. Muito bom, muito interessante. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, quais os planos a curto e médio prazo da UNAUCS? Olha, a curto prazo a gente quer adquirir mais estrutura, porque embora a gente tenha já um tempo de existência enquanto associação, todo mundo sabe a dificuldade que é captar o recurso, ter um patrocínio. Nós trabalhamos hoje totalmente independente da administração pública, solicitando a ela sempre que necessário em questões de demandas que dependem do poder público. Mas não temos nenhum tipo de patrocínio, não temos nenhum vínculo oficial com a Prefeitura e nós fazemos tudo através do trabalho voluntário. A base do nosso trabalho todo é baseado nessa entrega que a gente tem para as comunidades. Voluntariado puro. Doações, a gente tem uma empresa, inclusive, que a gente quer destacar, duas, que estão sempre apoiando a gente, que é a empresa Medmás, que sempre apoia em todas as ações que a gente tem feito. A Estácio também está muito presente. E a gente tem buscado outros para quê? Para que a curto prazo a gente tenha uma estrutura melhor, equipamentos melhores, um espaço de referência nosso para que a gente possa atender melhor as pessoas que nos buscarem para serem ajudadas. Como que é a relação, Ana Paula, da UNAUCS com o poder público? Por exemplo, chega um determinado momento que vocês precisam de um apoio maior para montar barracas, para montar banheiros numa praça. Como que é a relação dos senhores? Vocês são bem recebidos no poder público? Nós somos bem recebidos porque nós fazemos todos os trâmites formalmente. Tudo que é necessário, nós fazemos através de documentação,
usando o nome da entidade, mas não sobrepondo nenhuma escala, nenhum degrau. Nós fazemos todos os pedidos como deve ser feito, porque nós somos exemplo de entes, né, envolvidos com a sociedade. E nós não podemos ser diferentes, nós não podemos ter um comportamento diferente do que nós orientamos, do que nós passamos. O conceito de ética, o conceito do não jeitinho. Então, nós temos um planejamento, né? E dentro desse planejamento há algumas documentações que têm que ser, de fato, formalizadas para a construção e realização desse evento, e nós fazemos isso, entregamos nos órgãos competentes e aguardamos as respostas, e normalmente são respostas positivas, porque os nossos eventos sempre vêm agregando alguma coisa para a cidade de Juiz de Fora. Perfeitamente. É interessante destacar mais uma coisa, sim, em relação à Prefeitura de Juiz de Fora especificamente, e aí um adendo também, a Câmara Municipal sempre nos receberam muito bem. Não temos assim o que reclamar. A gente entende a situação da cidade nesse momento, que é uma situação difícil. Algumas demandas que a gente encaminha, às vezes, não vêm naquele ritmo da resolução que a gente espera, mas a gente sente que tem uma resposta. E a gente tem trabalhado muito com a Prefeitura, e principalmente aqui a Secretaria de Governo e a Secretaria de Comunicação, levando sempre propostas de melhoria do que a gente capta desses momentos que a gente está com a liderança de bairro, com os órgãos sociais, para que eles melhorem na Prefeitura a maneira de atender nas regionais, né? A maneira de atender na questão de um ofício, porque é muito importante que esse líder de bairro, né, que está me ouvindo agora, ele se sinta ouvido e se sinta assistido, nem que seja para ser ou não vou fazer aquilo que você me pediu, mas esse não tem que ser explicado, tem que ser claro, tem que ser transparente e seguindo os princípios da isonomia, né? Não tem que ter diferença para ela, ou para mim, ou para o bairro X ou Y, não, todos somos iguais, pagamos os impostos e temos que ser tratados com dignidade. Perfeitamente. Já que os senhores trabalham praticamente no seio das comunidades, houve um momento de glória em Juiz de Fora, que foi o período de 93 a 96, e onde nós tínhamos orçamento participativo. E neste orçamento participativo, as comunidades decidiam o melhor para elas. E muitas comunidades, quando se reuniam, abriam mão dos seus próprios planejamentos, vendo que a outra precisava de mais urgência de uma ação da Prefeitura. Eu gostaria de saber dos senhores agora, que são dirigentes da UNALCS, o que vocês pensam com o fim do orçamento participativo desde 2005. Acabou o orçamento participativo em Juiz de Fora e as comunidades ficaram órfãs. O que vocês pensam disso? As comunidades não só ficaram órfãs, elas ficaram também mudas, porque a partir do momento que a sociedade não pode mais participar dos recursos financeiros, da decisão dos recursos financeiros que vêm para o lugar onde elas moram e onde elas conhecem as demandas daquele local, elas se sentem o quê? Inertes, não podendo, de fato, participar e tendo que aceitar uma decisão superior que, por muitas vezes, não vai agregar ou não vai atender a demanda daquele local. Então, se perde muito com essa participação da comunidade no orçamento participativo. Aliás, eu penso que ele deixa de ter o conceito. Orçamento participativo, sem a participação da comunidade, de fato, não existe. Não existe, né? E se não existe, isso quer dizer que existem pessoas tomando decisões pela cidade sem ouvir o que a comunidade precisa de fato. Que é o povão de base. Que é o povão de base. Eu tenho dito muito nas palestras que a gente dá nas comunidades, nos centros comunitários, que qualquer governo, seja ele de natureza for, que ele diga que defende a participação social, mas que ele suprime isso na prática, como o caso do orçamento participativo, ele está fadado ao fracasso. Porque a participação social é a expressão mais legítima da democracia, que não se manifesta apenas no voto do eleitor. Não é só votar, é participar, é estar você acompanhando o seu candidato, o que está sendo votado. A nova lei vai alterar em algum momento a sua rotina diária. Então, eu penso assim, não só o orçamento participativo, mas tudo que exclui a comunidade da decisão,
é perigoso, é danoso ao nosso regime democrático de direito. E fere a Constituição Federal, que é mais importante. Perfeitamente. Eu gostaria de dizer para os órgãos da Prefeitura, secretários, principalmente o prefeito Almas, já que encontra dificuldade orçamentária para dirigir a cidade, já que ficam batendo cabeças aí, o que vai fazer para atender quem? Gente, voltem com o orçamento participativo. A comunidade entende e vocês têm uma linha direta com os líderes comunitários que entenderão muito mais esta questão desta pobreza dos municípios, quando não pode resolver nem mesmo tapa-buracos nessa cidade. Ô, Jonathan, mais uma coisa eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que você pensa hoje do terceiro setor? Houve um momento que o terceiro setor ele ficava refém, porque ele não tinha muito como comunicar. Era por intermédio de panfleto, jornais quando podia pagar, estação de rádio quando podia pagar. O terceiro setor hoje ele está com a corda toda. As redes sociais funcionam. Como que está na sua concepção o terceiro setor hoje? A UNAUCS, ela quer e é uma associação de referência na capacitação para o terceiro setor. Então, a gente vê com muita alegria que ela está se reinventando, que ela está se inovando. A gente teve agora o marco regulatório do terceiro setor, que veio tratando da relação que uma associação ou uma fundação ela tem que ter com o poder público para poder captar um recurso. Isso, para muita gente que é de movimento, foi um pouco assustador no começo, mas com o tempo eu creio que vão entender que foi uma coisa muito boa, porque padronizou em todo o país como é o modo de se relacionar. Então a Prefeitura de Juiz de Fora ela tem que reconhecer a organização daqui, como lá no Acre também tem. Então, assim, é uma coisa que universalizou muito e tornou e deixou um padrão, que é o princípio da isonomia. Então, eu acho muito importante esse tratado, né, esse marco, porque ele realmente vai trazer a longo prazo melhorias para o nosso movimento. E o terceiro setor, eu acabo de falar agora, né, a participação social está ali. É onde a comunidade, é onde a sociedade se organiza para pleitear, né, os benefícios, ou lutar por seus direitos. E assim, eu acho que é muito importante, eu acho que todo mundo tinha que se envolver, todo mundo tinha que fazer serviço voluntário. O Brasil hoje está num ranking não tão favorável a nível mundial em questão de trabalho voluntário, em questão de doações, e a gente tem aí inúmeros serviços na cidade mesmo que são feitos por terceiro setor e precisam muito de doação. Eu podia citar aqui a Fundação Maria Mãe, por exemplo, que é uma organização fantástica que trabalha a população em situação de rua em Juiz de Fora e que ela necessita muito do apoio das pessoas que querem ajudar a população em situação de rua. E muitas vezes esses cidadãos ajudam o morador diretamente na rua, não sabendo que fazendo isso ele está prejudicando aquele morador e deixa de ajudar a organização do terceiro setor, que é a Fundação Maria Mãe, ou posso citar também a Sociedade Mão Amiga, a Sopa dos Pobres, que são organizações que atuam em parceria com a gente. Então a UNAUCS tem esse cuidado, esse respeito imenso, porque tanto por sermos parte do terceiro setor, quanto por entendermos a grandeza e a magnitude desse setor como máxima expressão de participação social no Estado democrático de direito. Perfeitamente. E o trabalho voluntário, Desidério, a sociedade só precisa entender que o voluntariado é por vontade própria. Então, e essa vontade própria, ela vai voltar para mim de uma forma muito positiva. Na medida que eu participo de alguma forma para o bem da sociedade, para o bem da comunidade, para o bem do bairro em que eu vivo, para o bem das pessoas que estão ao meu entorno, de alguma forma eu estou ganhando algo. No mínimo, eu estou ganhando um bem-estar. Um bem-estar por estar participando ativamente da sociedade que eu vivo. Porque hoje as pessoas acham, a maioria das pessoas acham que nós devemos esperar. É obrigação do Poder Executivo, é obrigação do Poder Legislativo, e que nós devemos esperar solução de todos os entes, né, públicos, sendo que pequenas ações que a sociedade pode promover resolve muito mais do que o aguardo de macroações de gestões públicas. Pois é, mas eu gostaria de discutir o seguinte, nós está terminando já o nosso programa, passa muito rápido o nosso programa, né? É pena, né? É uma pena. Mas tivemos um caso muito sério em Juiz de Fora,
que foi o caso das chuvas no dia 24 de dezembro. E foi uma coisa absurda, gente morta, muitas pessoas perderam casas, pessoas abandonaram casas, naquelas regiões do Linhares, Vitorino e Bom Jardim. Eu estive lá. Você esteve lá, né? Perfeitamente. O que mais nos comoveu é que depois as redes sociais começaram a trabalhar, chegou um tempo que o povo começou a pedir para não doar mais. Sim. Mas o que eu gostaria de ver ali naquele momento não era apenas político se apresentando lá. Que bom que eles foram. Não apenas eles. Mas eu gostaria de ver naquele momento ali todas as entidades de Juiz de Fora. Por exemplo, você esteve lá representando a Unalcs, mas eu gostaria de ter visto lá a Unijuf, todas as associações de bairros lá, mostrando a solidariedade, o carinho, o amor, o respeito. Gente, como isso faria importância. Mas eu não culpo ninguém não, porque até mesmo quem deveria, por obrigação, estar lá, não estava, que era o Exército Brasileiro com seus caminhões, naquele momento trágico, e ninguém se apresentou, né? E fica aqui os agradecimentos a todas as pessoas que estiveram lá, o Corpo de Bombeiro que esteve lá, essa coisa toda, você, a Unalcs esteve lá, mas não teve esta questão dos líderes comunitários mostrar solidariedade naquele momento tão precioso. Desidério, eu vou fazer um adendo. Eu estive lá com Ana Paula Moreira de Abreu e Silva. Ah, perfeito. Sim. Eu tive, assim, o desejo de ir e participar ativamente. Eu adotei uma senhora, né, de 80 anos, que era amiga nossa. Eu adotei aquela senhora para ajudar individualmente, porque a casa dela, como todas as casas, foi um desastre. Mas ela, com 80 anos, uma vida inteira, nós queríamos, assim, tê-la como símbolo de um bem feito. Nós ajudamos a muitas pessoas com medicamentos, roupas, mantimentos, lavagem de casas. Foram 4, 5 dias trabalhando ativamente. E visto que a perda humana que teve nessa tragédia lá, a Silvia era nossa amiga. Perfeito. E eu me senti assim, na obrigação moral e emocional de estar lá junto com eles. E eu me sinto muito grata hoje, porque eu me doei da forma que eu podia, do jeito que eu podia. Sem sombra de dúvida que o ser humano se desdobra nesse momento. Isso. Eu gostaria de saber dos senhores, a última pergunta para a gente ir direto para os nossos agradecimentos, quais os aparelhos que a Unalcs tem hoje para promover aquela logística de rápido atendimento numa situação dessa? O que a Unalcs tem hoje, por exemplo, tem veículo, tem telefones, tem alguma coisa dessa natureza? Se não tiver, peça, né? Há como angariar recursos sem que tenha sido especificamente do poder público. Não é verdade, Jonathan? Com certeza. O que você fala disso? A gente tem sim, eu posso garantir, através do voluntariado. E é uma coisa muito bonita. Você citou associações de bairro, eu conheci várias que se mobilizaram ao longo desse tempo das chuvas, os quais a Unalcs ajudou. A gente estava de recesso, mas atuando ali de modo indireto, conseguindo carro ou conseguindo uma Kombi, ou pessoas que às vezes já têm costume de fazer doações para nós, e nós repassávamos para essas organizações que estavam fazendo esse movimento, e grupos que foram surgindo ali, Santa Cruz Shopping até mesmo aderiu ao movimento, e nós tínhamos todo ali um tempo todo acompanhando. Meus amigos do Exército Brasileiro também ajudaram de modo indireto, porque o Exército nessa época de final de ano, ele geralmente está empregado em outras áreas, que são até muito mais, vamos dizer assim, perigosas, né? E geram muito mais risco para a comunidade. Tem muita enchente em muito lugar. De Fora foi uma das primeiras vezes que eu vi, ao longo de 30 anos, acontecer dessa natureza aqui. Mas quando eu estava servindo, sempre aconteciam enchentes nessa época. E o Exército hoje está sendo empregado para tudo quanto é lugar. Vocês estão acompanhando. Mas eu digo o seguinte, que nesse momento eu fiz uma cobrança pessoal, que a gente ouve falar tanto em general nesse país, fala de general para tudo que é lado, mas naquele momento o general da 4ª Região Militar poderia ter dado ordem e mandar todos aqueles caminhões que ficam parados nos quartéis para ir lá socorrer aquele povo. E isso não aconteceu. É só esse adendo, porque realmente assim, há emissões, né, nos estados, no Rio de Janeiro, aquela intervenção,
E existem realmente locais até piores do que Juiz de Fora. Mas mesmo assim, vários amigos nossos do Exército, indiretamente, que conhecem o trabalho que a Unalks faz, entraram em contato no mesmo momento e se colocaram à disposição com seus próprios carros. É onde eu falo que a gente tem toda a estrutura baseada no voluntariado. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Redex, onde diariamente, diuturnamente, nós conversamos com as lideranças. Então, deu problema, pessoal, vamos lá, vamos todo mundo. E aí sai gente de onde que a gente nem imagina, disposta a ajudar. Eu não posso doar, mas eu posso colocar o meu carro à disposição para ajudar a levar, trazer, buscar. Eu tenho como levar um alimento e a pessoa leva aquele alimento e a gente não vai descartar porque o trabalho voluntário se baseia na doação e é o quanto cada um pode dar. Isso é de coração. Então a gente agradece a todos que fazem parte da Redex, que todo dia está aguentando a gente lá. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Espero que os senhores tenham gostado desse bate-papo aqui com a nossa querida Ana Paula e com o Jonathan. Mas não iremos embora sem que antes os senhores ouçam as considerações finais da Ana Paula e do Jonathan. Ana Paula, fica à vontade para as suas considerações finais. Bom, mediante esse bate-papo aqui, Desidério, você fez algumas observações e eu vejo que hoje, Jonathan, nós já estamos precisando de um título de utilidade pública, porque o nosso voluntariado, ele já está assim... Como eu vou dizer para você, nós já não estamos dando conta mais. E se a Unalks consegue esse título de utilidade pública, com certeza nós vamos poder melhorar muito mais a qualidade do nosso trabalho. Nós vamos poder fazer muito mais. E, Desidério, eu agradeço muito, 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 muito a oportunidade de colocar a Unalks na vitrine, as pessoas conhecerem mais esse trabalho voluntariado que a gente faz assim com muito carinho. É um prazer e com para nós. Muita responsabilidade. Vocês voltarão outras vezes, eu tenho certeza que as portas estão abertas. Obrigada. Fique à vontade, Jonathan. Eu quero agradecer mais uma vez, Desidério, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar bastante dessa associação, que é a minha vida, é o meu coração. Você acompanhou a gente desde que a gente começou o trabalho nas redes sociais e hoje estamos aí já requerendo a nossa utilidade pública. Vamos completar 3 anos agora em abril, então já estamos habilitados também a se tornar uma OCIP. Estamos buscando isso com muita seriedade, com muita dedicação, porque a gente entende que o nosso trabalho é importante. E eu queria convidar as pessoas que estão nos assistindo a nos conhecerem melhor, a serem nossos voluntários, a se afiliarem na associação. A gente tem vaga para todo mundo, a gente tem muita coisa para fazer. Citando a passagem bíblica que Jesus falava que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, se você sente no seu coração de ser voluntário, de ajudar de alguma forma, seja a forma que for, vem para o Unalks que a gente vai ajudar, a gente vai te orientar e vai fazer com que a coisa funcione e que você possa, de fato, ajudar pessoas. Não há nada melhor no mundo do que ajudar pessoas. Perfeitamente. Aos nossos internautas, nossos agradecimentos pela atenção dispensada. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Ana Paula, boa noite, Jonathan. Boa noite, Desidério, boa noite. Boa noite a todos. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.